Olá, Flávio, tudo bem? Como é que você Tu- está? Tudo Tudo bem certo? contigo? Tudo ótimo? Como é que você Tudo está, bem também. Odete? Estamos aqui firme e forte aqui nesse Bom, programa, né? Falando sério sobre suas finanças. Eu estou bastante contente em receber você aqui e você aceitou esse convite. Que bacana, fico muito feliz, tá certo? imagina, eu que É, estou feliz. Eu estou só avisar as pessoas que hoje, com um problema técnico, o programa não está passando ao vivo pelo Facebook, mas na sequência, assim que a gente terminar aqui, já vai para a gravação e vocês vão ver pelo Facebook também, tá certo? Ô, Flávio, Bom, deixe me apresentar primeiro aqui, tá? lógico. Obrigada por você participar, obrigada por ter aceito aqui o nosso convite. E assim, o programa é falando sério sobre suas finanças. E aí, quer um assunto mais sério do que nós falarmos sobre previdência privada? Não tem nada Com mais sério certeza. do que isso, não é verdade? Então, Flávio, eu estou vendo aqui que você tem, assim, 23 anos já de carreira, né, nesse assunto. Isso. Iniciou aqui no Banco Crédito Comercial de França, né? É isso, eu estou falando Isso. certo? No Banco CCF, exatamente. É Crédit Comercial de France. Ah, Crédit Isso Comercial aí. de França. Ah, a gente é chique aqui, fala Acho- é chique aqui, na Previdência Privada, né? Então, e ao longo dos anos aí da sua carreira, você passou pelas instituições como o HSBC, passou pelo Itaú, passou pelo Citibank e, por último, na MetLife, é Na isso? MetLife, isso aí, Onde você exatamente. foi Essa foi. diretor comercial. Isso aí, eu era diretor comercial de Diretor comercial. bancassurance. Isso. Nossa, que bacana. E atualmente você comanda o Meu Futuro com você? Exatamente, eu sou um dos fundadores da Meu Futuro com Você. Exatamente. Que Isso é para legal, né? tentar ajudar as pessoas aí a decidir sempre pela melhor solução em relação à previdência e seguros de vida. Sim, sim. O Meu Futuro com Você é uma corretora de seguros voltada ao atendimento de benefícios corporativos de saúde, vida, previdência, vida, PAT e VED. O que é PAT e o que é VED para o nosso ouvinte? Explica para nós. Tá, só antes até de explicar, lógico, vou explicar, mas essa não é a Meu Sim. Futuro, essa é uma outra corretora, a JFA. A Meu Futuro ela é focada na pessoa física, né? Então, Ah, na na pessoa parte física. Tá. isso, na parte de previdência privada Ah, e tá seguros de certo. vida. Tá? A JFA é uma outra corretora, aí sim é focada em benefícios corporativos. Sim, tá certo, entendi. Ah, é bom que você explica, porque aqui você já tem tanto trabalho, faz tanta coisa que nós estamos até nos confundindo aqui. Então tá. E aí, e também você tem essa plataforma que auxilia outros corretores de seguros, né? É isso? Isso, perfeito. Fala um Então, o pouco que que sobre é? essa plataforma para nós. Fala um pouco sobre essa plataforma para nós. Tá, legal. O que que é? Bom, primeiro é Meu Futuro com Você, né? Ela é uma corretora Sim, focada aí na parte de indivíduos, então, né? Principalmente em sim, relação à previdência privada e seguro de vida. E sim. ela te entrega a necessidade ideal de acordo com as perguntas que você venha responder, né? Em Ah, torno, pode entendi. perguntar sexo, idade, se tem dependente, dívida, um monte de pergunta para poder te entregar a melhor solução. E aí, com Sim, base entendi. nisso, que aconteceu? Nós vimos que alguns corretores, né, de seguros, alguns agentes autônomos, eles se interessaram bastante pelo resultado que a Meu Futuro com Você entregava. E aí foi criada Sim. uma outra plataforma que é justamente para isso. Então, os corretores, os agentes autônomos, eles pegam essa ferramenta ou essas ferramentas e colocam direto no site ou nas plataformas que eles desejam colocar. E aí, com isso, eles podem prestar consultoria para os Ah, clientes deles. Então, eles vão verificar efetivamente quanto que os seus clientes, né, que os clientes deles, necessitam em relação à previdência privada e a seguro de vida. Né? Então, é um negócio ah, muito legal que tem tido bastante procura. nossa, é bem interessante, né? Porque aí você aí expande bastante, né? Isso você vai levar a Previdência a muitos lugares, né? Então, eu acho que é uma expansão muito grande da Previdência aí, né? É isso De, aí, é de, do de... Oiapoque ao Juí. A gente atende Brasil inteiro, território nacional, Oiapoque ao Juí. Não, fantástico, fantástico. Obrigada aí pela informação. E eu vi que você é formada aqui em Administração de Sistemas de Informação, com MBA em Marketing pela SPM e Gestão de Negócio de Pessoas também, né? Pela Isso, IB, exatamente. Pelo pela IBMEC, IBMEC, né? isso.
Isso. Nossa, bacana, um currículo bastante extenso. Eu confesso que a gente cortou aqui, porque é tantas perguntas. Eu falei, bom, se tiver alguma coisa para acrescentar mais, você pode falar aí. Não, imagina, tranquilo. O assunto principal aqui não Tranquilo, sou nem eu. O assunto principal aqui é o de interesse do pessoal, que é referente aí né? à parte de previdência e de Sim, vida, sim. principalmente previdência. Exatamente. E aí, assim, tem as pessoas também têm muitas dúvidas, né? Eu também eu falo, faço consultoria e a gente percebe que tem muitas dúvidas sobre isso. E as pessoas ainda, eu acho que falta expandir esse assunto no Brasil, né? E também as pessoas se prepararem para o futuro. Você vai dar aí vários ensinamentos para nós sobre isso. E assim, eu começo aqui o nosso bate-papo hoje com uma pergunta, sabe? Assim, na Opa, verdade, Flávio, quem precisa de seguro de vida? E quem precisa da previdência privada? Isso é junto, é separado, né? Quando que a gente deve contratar? Eu acho que tem assim uma mistura, seguro de vida, seguro de previdência, previdência com seguro, sabe? Eu acho que é tem isso. tantas dúvidas aí, e eu queria que você desse esclarecer aí para o nosso público sobre esse assunto. Quem é Não, que com precisa certeza. de seguro de vida e ou de previdência privada? Bom, a resposta é simples, todo mundo. Então, seja um e ou outro produto, tá? Então, vamos lá. Eu Sim, acho que, assim, cada indivíduo é um indivíduo, né? Então, tem algumas pessoas são casadas, outras são solteiras, têm filho, não têm filho, cuidam dos pais, não cuidam dos pais, e cada pessoa tem a sua determinada necessidade. sim, Na parte de previdência, o que que acontece? Você provavelmente você vai precisar utilizar algum recurso que não seja só o INSS lá no futuro, tá? sim, Ou que seja alguma outra fonte de renda, né? Aluguel, seja lá o que sim, for. Né? Então, sim, a sim. previdência, quem que precisa? Todo mundo precisa. Né? Então, assim, seja para fazer algum sonho, né, para realizar algum sonho, então não necessariamente você vai utilizar para aposentadoria. Você pode utilizar esses recursos antes da aposentadoria. Mas Exatamente, né? o conceito, a finalidade da Previdência, efetivamente, é a aposentadoria. É você manter o seu padrão de vida depois que você parar de gerar renda, depois que você parar de trabalhar. Então, olha, parei de trabalhar hoje. Será que eu consigo me sustentar? Será que eu vou ter renda suficiente? Ah, não, olha, eu só dependo do INSS. Pô, de repente você tinha um salário maior ou uma renda maior do que o teto do INSS vai te proporcionar, ou do que o benefício do INSS vai te proporcionar. E aí, Sim, como é que você sim, vai fazer? É muito difícil. Né? Então, assim, um dado, né, que infelizmente é muito triste, mas é um dado estatístico, quantas pessoas aposentar, esquecendo aí as pessoas que trabalham em estatais, né, em entidades públicas, mas quantas sim, sim, pessoas sim. aposentadas elas conseguem se manter com a própria renda? Você tem ideia qual é o percentual disso, Odete? Não. 1%. 1%? 1% Nossa, das pessoas 1%. conseguem se manter com a Nossa, própria renda. Né? com a Então, assim, própria é renda. muito. Você acaba precisando de ajuda, ou dos filhos, de amigos, ou você Sim, vai para alguma sim, casa de repouso. Então, assim, sim, é muito triste. Se você não tomar providências hoje, né, não importando a sua idade, sim, sim, sim. você provavelmente você vai sofrer um pouquinho aí quando você precisar de uma renda extra. Sim, sim. 1% é muito pouco. Então, a Previdência, então, esse assunto é um assunto que realmente tem que ser disseminado, democratizado, sabe? Realmente divulgado, para que as pessoas entendam a importância de começar. E eu diria, sabe, para você, sabe, Flávio, começar cedo, né? Começar cedo, o quanto antes, né? Porque, na Quanto antes, verdade, eu melhor. sempre brinco, né, que tem aquela tríade, né, que é assim, se você tem o dinheiro, tem juros compostos, e você tem uma decisão inteligente aí para você fazer esse dinheiro render na Previdência, com certeza você vai criar uma independência para você, que é você fazendo o dinheiro Exatamente. trabalhar para você, você Exatamente. cria uma independência, né? E geralmente nós aqui na cultural a gente olha muito aqui agora, a gente não olha para o futuro, né? Então temos que mudar essa cultura de olhar para o futuro, e esse futuro pode ser, inclusive você falou, chegar o quanto antes, chegar rápido, né? Não precisa, você não vai, vou fazer Exatamente. uma previdência quando eu tiver 80, 90 anos. Não, de repente você consegue uma Não. independência muito antes, né? Não é verdade? Com certeza. E aí, até aproveitando, Odete, um questionamento que você fez em relação à parte de seguro, né?
de sim, vida, se está sim, dentro, se está sim, fora de sim. previdência, como É é que isso aí, funciona. sempre uma pergunta. Então, os dois produtos juntos, assim, tem algumas pessoas que perguntam para a gente, puxa, mas o que que é melhor para mim? Um seguro de vida ou uma previdência? Os dois, né? E Os cada um dois, tem a sua realidade. Então, assim, sim. olha, nós temos nós chamamos aqui de benefício de risco, né? Alguns benefícios de risco dentro da previdência, né? Quais são os principais, né? Você tem pensão ao cônjuge ou aos filhos menores, né? Você tem o próprio pecúlio, que é como um seguro de vida mesmo. Você tem uma cobertura que é um negócio assim, é muito legal e pouquíssima gente tem conhecimento, que é a renda por invalidez. Então vamos pegar um exemplo. Acho que Hum, eu gosto muito de trabalhar com exemplo. Então sim, eu ótimo. estou contribuindo aqui para a previdência com R$ 500. E desses R$ 500, sei lá, X reais, né, 50, R$ 60, isso vai para um benefício de risco, como, por exemplo, a renda por invalidez. Só suposições. Sei lá, no meu quinto ano, meu terceiro ano, meu 10º ano que eu estou lá contribuindo bonitinho com o meu plano de previdência e com o meu benefício de risco, né, no caso é a renda de invalidez, eu venho a ficar inválido. Efetivamente venho a ficar inválido e não consigo mais nem gerar uma renda, né, ou não consigo gerar a renda que eu costumava gerar. Essa renda por invalidez, por exemplo, a seguradora, ela vai me pagar a renda que eu contratei vitaliciamente, até eu morrer. Então, Sim, assim, você tem interessante. algumas possibilidades de contratação ainda dentro da Previdência, que é muito Sim, legal. Isso fora o seguro de vida mesmo, que aí você tem algumas coberturas como doenças graves, como... O sim. pessoal fala muito de seguro de vida, não, isso é só para quando eu morrer. É, Não, seguro de sim, vida, não. você também pode ser o próprio beneficiário. E na pandemia agora, nós vimos muitas pessoas que ficaram debilitadas. Inclusive, eu dou um curso para empreendedores, e esse pelo Sebrae, e na minha turma tem pessoas que ficaram impossibilidades de trabalhar. E trabalhar, estão aqui recomeçando tudo, né? Tudo, não perderam o negócio deles, perderam e não conseguem trabalhar. Então, e a pessoa, se a pessoa não tivesse esse tipo, né, de seguro, de previdência, ela estaria aí tendo essa renda dela, né? Se ela tivesse feito uma poupança, tivesse feito um Uma colchãozinho, poupança, com certeza ela poderia com utilizar certeza. os recursos da Utilizar, Previdência. é. Com É isso. certeza. E tem outras coisas. E vamos falar sobre essas taxas da Previdência, né? Então, Hum. porque essas taxas, assim, é verdade, porque as pessoas falam, mas as taxas são muito caras, são muito elevadas. É verdade, essas taxas são elevadas. Como que funcionam essas taxas da Previdência, Flávio? Então vamos lá. Olha, se você me fizesse essa mesma pergunta aí há 5 ou 10 anos, eu ia falar, não, Sim, realmente as taxas elas são meio salgadas. Mas sim. hoje efetivamente você não tem mais isso, né? Você, lógico, você tem as taxas, né? Ninguém trabalha de graça, então você Ah, tem taxa, né? E ninguém sim, consome de graça também. sim, Só que sim. as taxas, elas são muito, assim, você tem três tipos de taxa num plano de previdência, né? Então você tem, assim como em fundos de investimento, você tem duas taxas, que é a taxa de administração financeira e, em Sim, alguns casos, a taxa de performance. Então essas duas taxas, elas funcionam exatamente como qualquer fundo de investimento que você tenha por aí, tá? sim, sim. É, e essas taxas, elas são muito equiparadas ao fundo de investimento mesmo. Então, assim, elas não ficam, assim, não é nem que elas não ficam muito distantes. Volta e meia, a gente se depara com taxas que são menores do que as taxas dos fundos de investimento. Então, isso já inexiste em relação a isso. E a única taxa que seria exclusiva mesmo de um plano de previdência é uma taxa que se chama taxa de carregamento, né? O Sim, que é essa famigerada taxa de carregamento que todo mundo sim, fala? Como que ela incide? Como que ela funciona? Vou colocar, por exemplo, R$ 100 e vou colocar que a taxa de sim, carregamento é de 1%, tá? Como exemplo. sim, sim, Então, sim, eu vou sim. colocar R$ 100 no plano de previdência, eu vou ter investido no fundo que eu venha a escolher R$ 99, porque 1% vai Mudou a para a taxa de seguradora. carregamento. Tá, Exatamente. Isso pode ser cobrado na entrada ou na saída. Só que, o que acontece? Hoje em dia, dificilmente as seguradoras, principalmente as seguradoras independentes, elas cobram essa taxa. Ou, quando elas cobram essa taxa, porque essa taxa ela pode ser cobrada na entrada dos recursos ou na saída. E sim. mesmo assim, quando as seguradoras cobram essa taxa,
elas colocam um determinado, ou um volume de reserva, ou então um prazo. Olha, se você atingir X mil reais comigo, eu vou te isentar de taxa. Ou se você ficar sim. X anos comigo, eu também te isento de taxa. Então, em relação à taxa de carregamento, hoje, e a enorme maioria mesmo, a enorme maioria das instituições não cobram. Então, assim, isso hoje é um mito. Tá? Então, as taxas da Previdência Privada, elas não são salgadas mesmo. Porque a gente sabe que no passado tinha taxas altas de carregamento, né? E Tinha, hoje, eu tinha, acho que, felizmente, então, realmente, tinha sim. eu acho que Sim. isso assim, e a rentabilidade do dinheiro a longo prazo vai ser maior sem a taxa de carregamento, né? Com certeza, né? Quando eu vejo 1%, Com digamos, você certeza. falou, imagina isso a longo prazo, quando eu falo 20, 30, 40 anos, né? Pois é, não, pois é, Tem com uma certeza. pergunta, tem uma pergunta aqui do Cleito da Nortear. A Nortear é essa Tá. empresa, né, que faz consultoria para empreendedores, para empresas, consultorias financeiras. Ele está dizendo o seguinte: o Brasil ele está aderindo mais previdência nos últimos anos? Pô, mas sem a menor sombra de dúvida. Né? É, O percentual, ele só aumenta. Né? Ano a só aumenta, ano, né? só Então aumenta, tá só tendo uma aumenta. abertura de conhecimento, assim, as pessoas estão Tá, o entendendo pessoal tá, mais dessa com necessidade. certeza, com certeza. O pessoal Que começa a bom. ter maior preocupação, né? Primeiro que assim, quem faz a maior propaganda em relação à previdência privada? O governo. Né? Governo. Diariamente você abre lá, ninguém mais abre o jornal, né? Mas então você vê lá Eu abro na, ainda. você vê na internet ou no noticiário o governo falando, o É verdade. INSS está quebrado, o benefício do INSS não vai deixar de existir, Sim, ou mudaram as regras para aposentadoria. sim, Então isso sim, funciona como uma propaganda sim, gigantesca para cada vez sim. mais as pessoas se alimentarem de previdência privada. E realmente nós temos que cuidar do nosso futuro, não colocar o nosso futuro na mão do governo, né? Então, olha, cada um vai cuidar do seu futuro, né? Então é isso. E me fala uma coisa, quais são os produtos mais contratados em relação à previdência privada? E assim, eu posso contratar um seguro dentro da Previdência? Explica isso aí para as pessoas que estão nos assistindo. Tem muita dúvida. Eu posso contratar um seguro dentro? Quais são os produtos mais contratados, né? Me fala um Não, pouquinho sim. sobre isso. Então vamos lá. Bom, assim, indubitavelmente, os produtos que mais são contratados hoje é o PGBL, que é o Plano Gerador de Benefício Livre, né? Uma sopa de letrinha aí. E o Tem que VGBL. deixar bem claro aí, Não, com certeza. Mas assim, são duas sopas de letrinha. Um é P de pato, né? Plano gerador, Sim, e o outro é V, né? De viagem. Vida Gerador de Benefício Livre. Né? E aí, cada um dos produtos tem algumas determinadas características, né? Então, você, por exemplo, olha, você, Odete, para que seria melhor o quê? O P ou o VGBL? Lógico, isso, o ideal é você conversar com alguém que efetivamente entenda. Mas, entendo. assim, se nós fôssemos resumir, né, quem deveria contratar cada um dos produtos, o PGBL você precisa fazer a declaração completa do imposto de renda. Então, se você faz lá a declaração daquele modelo simplificado, pode esquecer, não é para você o PGBL. Não é assim. Né? Tá. Você precisa também, né, para você conseguir usufruir dos benefícios que o PGBL te oferece, você precisa também contribuir para o INSS. Né? Ah, tá. E aí Interessante isso. você tem, e, assim, se você não contribui, você, puxa, olha, não, eu faço a declaração no modelo completo, mas eu não contribuo para o INSS. Então, você não vai conseguir usufruir dos benefícios fiscais que o PGBL te oferece. E o, Ah, e o entendi. Então, para eu ter os benefícios fiscais, eu tenho que estar contribuindo com o INSS. Exatamente, É isso. exatamente, com certeza. E tem que Tá. fazer, né? O ideal é você que para a pessoa que faça a declaração do imposto de renda no modelo completo. Já o Sim. VGBL, não. Divide, O né? VGBL, se você faz no modelo simplificado, né, o seu imposto de renda, se você não contribui para o INSS, ou então, se você, por exemplo, já contribui com até 12% da sua renda bruta anual para o PGBL, aí o produto para você é o VGBL. Né? Ah, Então, você entendi. tem algumas distinções. O ideal realmente é você conversar
com a pessoa que conheça aí do assunto para ela poder te instruir da melhor forma. É verdade, então não é tão simples assim. Precisa realmente verificar qual que é a minha situação fiscal, né? Como que como que é o imposto de renda É isso. para que eu faça essa decisão, né? E tem muita pode trocar. Se eu tomei a decisão errada, eu posso trocar ou não? Não, Não não. pode A trocar. gente, a gente fala que é pior do que casamento, né? Porque assim, casamento você ainda pode Casou, divorciar. eu Agora, fiz no um P caso por de engano lá, PGBL, não posso pode trocar. esquecer, não pode, você pode parar. Então, olha, Para. eu fiz a primeira contribuição só. Vou começar a contribuir hoje com R$ 100 por mês. E Sim, fiz a primeira contribuição no PGBL com R$ 100. E aí, putz, 10 dias depois eu descubro, putz, fiz errado, era para ser no VGBL. Não tem problema. sim. Eu Para. simplesmente não vou mais dar continuidade naqueles R$ 100 e não é que Sim, eu vou perder aqueles R$ 100. Eu vou lá e depois resgato, tá? E sim, começo a contribuir num VGBL. Então é simples assim, tá? sim. Não é motivo para ficar apavorado. E mesmo porque a sua vida muda ao longo do tempo também. De É repente, hoje claro, você está no simplificado, né? E depois você sim, muda. sim, é verdade, é verdade. Então, simplificado, de repente você tem aí uma renda maior, começa a pagar imposto, né? E o benefício Exatamente. fiscal do imposto, qual que é a porcentagem? Como que funciona? O Então, benefício fiscal do quê? ele é um pouco complexo. Na nossa plataforma, até, né, Como- se você entrar na Meu Futuro com você, Sim, você tem um sim. simulador lá de benefícios fiscais, tá? Ah, Então, até para você verificar. Você entra lá no Simule Aqui e aí benefícios fiscais e você consegue simular. Mas eu vou explicar mais ou ótimo. menos como é que funciona isso. Sim, Você consegue utilizar isso no PGBL, você consegue utilizar todas as contribuições que você fizer para o plano até o limite de 12% da sua renda bruta anual. Vou pegar um sim. exemplo aqui prático. Tá? Então, você tem uma renda bruta anual de R$ 100.000. Tá? Você pode fazer contribuições para o PGBL até 12%, ou seja, até R$ 12.000. E aí, puxa, mas por que até isso? Porque, bom, isso foi uma determinação do governo, só que aí como que funciona esse incentivo fiscal? Esses R$ 12.000 que você contribuiu para um plano de previdência, no seu imposto, lembra que a gente só pode, né, fazer se a gente fizer uma declaração completa do imposto de Sim. renda. Então, no seu imposto de renda, você vai imputar essa contribuição que você fez e a base de cálculo do seu imposto de renda ela vai diminuir em R$ 12.000, nesse exemplo que nós fizemos aqui. Então, o imposto ele vai ser calculado não mais sobre R$ 100.000, ele vai ser calculado sobre R$ 88.000. Né? Então, você Ah, ótimo. reduz a sua base de Sim. cálculo do imposto de renda. É simples Olha, assim, tá? É muito bem legal. interessante. Não é tão complexo. Dá para realmente, ouvindo você falar, você está explicando de uma maneira muito, muito assim, simples, dá para a gente entender, sim. Dá para entender. Como é que fica a parte do seguro dentro dessa previdência? Tem seguro? Como é que faz? Tem. São aquelas, né, são algumas coberturas, e é as que eu falo. Então, assim, pensão ao cônjuge e aos filhos menores. Então, como é que isso Tá, funciona? dentro da previdência, das duas. Das Tá, duas, tanto faz o P das quanto o V. duas. Né? Então, vamos supor que eu esteja contribuindo lá com R$ 100 e R$ 5 seja referente lá a um seguro de pensão ao cônjuge. Se eu vier a falecer, o meu cônjuge vai receber lá a importância que eu contratei vitaliciamente, até o final da vida, fora o recurso que se encontra dentro do plano de previdência. Né? Então, assim, Entendi. você consegue contratar isso tranquilamente. Né? O outro exemplo que eu tinha dado lá da renda por invalidez, que é para a própria pessoa. Mas tem Entendi. também a pensão aos filhos menores. Ou seja, enquanto você Ah, tiver filhos, de repente você venha a faltar, o seu filho, enquanto ele for menor, ele vai receber uma renda até atingir a maioridade. Né? Então verdade. você tem algumas para proteção financeira, tá? É. Assim, a perda de uma pessoa, de um ente, assim, você nunca consegue se refazer disso, mas Não. financeiramente, o intuito aqui é falar financeiramente, né? Sim, É sim. sermos assim simples e diretos. Então, é para segurar uma bronca que você tem aí em relação a uma falta de uma nova renda que saiu da sua vida.
Entendi. Bem interessante. Bom, na verdade, eu ia perguntar para você aqui, além de efetivamente ter o conceito de manter o padrão, né, o padrão na aposentadoria, então se há outras vantagens. Então aí você já está me respondendo que as vantagens realmente é essa. Você também cuida da pessoa que você, ok, você da sua família ali, há uma perda e também há um cuidado ali, né, com esses seguros. Eu acho isso muito importante. Ah, sim, e fora isso, assim, quais são as outras vantagens? Então, assim, você Sim. consegue utilizar um incentivo fiscal, né? Ou seja, Ah, tem incentivo fiscal, realmente. você consegue efetivamente pagar menos imposto, né? Você contribuindo para um plano de previdência. Você pode utilizar um plano de previdência para sucessão patrimonial, né? Então, tem diversos, inclusive, diversos escritórios de advocacia que utilizam e recomendam para alguns clientes, né, tem family office também, para alguns clientes, a utilização desse produto de previdência privada como um dos instrumentos para a sucessão patrimonial. Fora isso, Ah, naturalmente, você entendi. tem também a vantagem de poder regredir o seu imposto de renda, né? Então, fora lá o incentivo fiscal que você tem no imposto de renda, a Previdência, ela é o único produto que oferece dois tipos de tributação e que você pode escolher, né? Você tem a tributação progressiva, que é a Ah, tabela progressiva do imposto de renda, né? Aquela que vai até sim. 27,5. Você Mas pode, você pode explicar com calma, porque nós temos tempo para isso, tá? Pode lógico, explicar com calma, tá? lógico, legal. Tá. Então vamos lá, vou passar um pouquinho aqui sobre esses temas que eu comentei. Vamos Sim, começar falando tá. primeiro das tributações. Então, Sim. assim, a Previdência, você consegue, além do incentivo fiscal, que a gente deu uma passada falando lá que você consegue reduzir a sua base de cálculo do imposto de renda, você também pode optar pela tributação regressiva, né? Você tem as Ah, duas, você tem a progressiva, que é a tabela do leão que a gente conhece e tudo mais, que é até 27,5. Mas você pode fazer a opção pela tabela regressiva do imposto de renda. E o que é essa tabela regressiva? Essa tabela regressiva ela diz o seguinte: olha, você vai colocando dinheiro aqui na Previdência, né? E depois que você fez essa opção da tabela regressiva, você começa num imposto que é mais elevado, então você vai começar num imposto de 35%, porque eu só estou que começando com menos. Porque eu estou não, começando com porque menos. você está iniciando, Não? simplesmente pelo fato de Porque eu você estou estar iniciando. iniciando, Ah, porque está estou iniciando. iniciando, então. Ah, entendi. Então, não Então você formei vai ainda o começar patrimônio. Entendi. isso, Entendi. então você vai começar com uma tributação de 35%. Só que ao longo dos anos, essa tributação ela vai caindo. Ela cai 5% a cada 2 anos, limitada a 10%. Ou seja, se eu coloquei hoje R$ 100 aqui, então vamos pegar outro exemplo prático. Coloquei hoje R$ 100, né? E a Previdência, você só é tributado quando você vier a utilizar o dinheiro. Ou seja, lá na frente, quando você vier a resgatar ou transformar em renda. Tá? Então, coloquei lá o dinheiro, R$ 100 aqui hoje. Esse dinheiro, se eu viesse a resgatar, por exemplo, daqui a 6 meses, ele ia ser tributado em 35%. Puxa, horrível, lógico. Só que eu deixei esse dinheiro, né, por 10 anos. Vamos esquecer que ele rentabilizou, tá? Cheguei lá daqui a 10 anos, estou lá com R$ 100, né, esquecendo que ele com certeza ele vai rentabilizar. E eu resolvo resgatar. A tributação sobre esses R$ 100, ela não vai mais ser de 35%, ela vai ser de 10%. Então ela vai regredindo ao longo do tempo. Assim É a como o fundo de regressiva. investimento, exatamente, do fundo de investimento ela começa em 22,5% e chega até 15%, né, dependendo Sim. do modelo de fundo de investimento. Na Isso. Previdência é a mesma coisa, ela começa em 35%, só que ela finaliza em 10% depois de 10 anos. Né? Então, colocou o dinheiro dentro da seguradora, a seguradora vai carimbar esse dinheiro com a data que você está colocando, e aí isso vai andando ao longo do tempo. Depois de 10 anos, você consegue, então, efetivamente, uma redução tributária. Então, olha, até se você conseguir aliar, inclusive, esse incentivo fiscal que nós conversamos há pouco, né, que os 12% da sua renda bruta, que você consegue reduzir a base do imposto de renda, pegando um exemplo prático, uma pessoa que receba um salário, né, ele trabalha lá no Sim. modelo de CLT e recebe um salário de Sim. R$ 10.000.
sim. essa pessoa ela é tributada em R$ 27,5. Em É isso. 27,5%. Tá? Isso 100%. na folha, né, no Olerite lá já vem lá menos Sim. 27,5%. Mas vamos E a supor gente que fala essa que esse a gente paga o imposto mesmo, não tem como. Não, são os pagadores não de tem, impostos. não, esse não tem escapatória. Esse vai Tudo pagar na e folha de ponto final. pagamento. Eu passei 40 anos fazendo isso, Não, pagando. passei bastante também. Não, mas não, esse não tem Muito tempo. escapatória. Não tem Já chega lá escapatória. um salário menor para você. Sim, Então, você já ficaria com menos 2.750. Lógico, tem outros descontos e tudo mais, tá? Mas menos 2.750 nesse exemplo. Só que vamos supor que você investiu 12%. Ou sim, seja, você pegou R$ 1.200 desse seu salário e colocou num plano de sim, previdência. Você já não teve, então, essa tributação dos 27,5 sobre esses R$ 1.200, né? Porque a Previdência faz com que você fique isento dessa tributação. Ela reduziu a sua base de cálculo do imposto de renda. sim. E você deixou esses 1.200 rentabilizando pelo período de 10 anos. E você resolve resgatar ele aqui depois do 10º ano. Ou seja, aqui você teve um ganho fiscal de 17,5%. Por quê? Olha, Você deixou de pagar 27,5% de imposto de sim, renda e você está sim. pagando aqui 10%. Ou seja, 17,5% que você ganhou, né? Que você ganhou não, que Isso. você deixou de pagar como Cheio de imposto de pagar é um renda. ganho. Exatamente. Né? Então, assim, essa diversificação e esse incentivo tributário e fiscal é uma super vantagem que a Previdência tem, né? E é bastante utilizada. Por isso que assim, você vê várias propagandas, principalmente agora final de ano, o pessoal falando É, assim, fuja do leão, faça um aporte aqui na Previdência, assim por diante. Então, assim, é justamente focado nisso. Não são todas as pessoas que entram é, nos detalhes mesmo para saber se efetivamente você vai conseguir fazer é, a utilização do benefício fiscal, mas o ideal, por isso que a gente sempre fala, o ideal é que você realmente converse com uma pessoa que entenda do assunto, né? Aí a gente entra um pouco mais na diversificação de investimentos. Então, puxa, sim, olha, sim, é, é, aquele negócio de, não vamos colocar os ovos na mesma cesta. É verdade, sim, né? Então, se você está investindo, você tem diversos tipos de investimento. E a Previdência nada mais é do que fundo de investimento com característica previdenciária, né? Assim sim, como sim. qualquer fundo, hoje, se você for ou num desses bancões, ou em qualquer plataforma, ou assessoria, olha, eu tenho aqui X mil reais e eu quero investir. A primeira, você nunca investiu com a pessoa. Vamos ver qual que é o seu perfil. Não é isso que as pessoas falam. Primeiro vamos entender como É que é o seu verdade. A perfil de primeira coisa que investimento. pediu. Sim, Exatamente, né? Se você é sim, conservador, se você é moderado, se você é agressivo e assim por diante. Na Previdência, você tem, mas é uma gama gigantesca de perfis de investimento e fundos de investimento também. Então você tem desde daquele perfil super conservador, é aquele cara é o DIzão mesmo, né? Então é aquele cara super Deizão é conservador, ótimo. Deizão é ótimo. é o DIzão mesmo. E você tem pessoas que não, olha, não, eu gosto de correr um risco um pouquinho maior, aí eu quero uma pimentinha aí. Ou uma pimentona, né? Uma habanero da vida, né? Uma bela pimenta Sim, sim, mesmo. sim, E aí sim. você tem fundos também que são extremamente agressivos na previdência privada, assim como em qualquer plataforma, né, que você venha colocar o seu dinheiro ou em qualquer banco. É verdade, você tem que ter um pouco de conhecimento. Então, quando você vai aplicar na Previdência, você decide também se você vai querer ser moderado, agressivo ou Ou conservador? conservador. Sim, não tenha Você dúvida. decide? Você Ah, decide, você conversa com a pessoa, né? Quem quiser conversar conosco. Mas por quê? Porque a gente oferece de acordo com o perfil. E também tá. uma característica importante, né, Odete? Assim como a gente falou, a gente vai passando ao longo de algumas etapas da nossa vida, Sim, né? sim, Hoje você é extremamente conservadora. Nada impede que amanhã você não seja conservadora. Ou o sim, contrário, né? Hoje você é sim. extremamente arrojado, agressivo. Não, quero bolsa, quero não sei o quê, quero... E você não, eu aceito, assumo qualquer tipo de risco e de repente mais para frente você já não quer mais assumir tanto risco assim. Então você pode Nossa, portar esse dinheiro, né, para outras instituições
ou você pode migrar dentro dos fundos da mesma instituição. É muito Dentro da tranquilo mesma isso. instituição. Entendi. Ou para fora, ou para outras instituições. Olha, eu não estou satisfeito aqui com a seguradora ou com o banco X e eu quero Sim, portar para o banco Y, que eu acho que ele tem alguns fundos que são melhores. Beleza, sim, você faz a entendi. portabilidade disso sem qualquer tipo de ônus. Entendi. Nossa, fantástico. Nós temos aí uma lista de perguntas, né? E eu estou aqui com a última. Eu acho que você tem uma lista mais completa aí, que eu realmente eu acho, eu não. Realmente, eu acho que a lista ficou em algum canto aqui. Se você puder me falar sobre essas últimas perguntas, o que que Ah, estão querendo tá. saber, eu te Tá, agradeço não, aí, não. por favor. Lógico, Porque nós imagina que isso. não queremos falar, nós tem perguntas sobre também sobre os ETFs, né? Se você Ah, puder me sim, falar sim. sobre essas últimas perguntas, porque aqui realmente ficou as perguntas ficaram em alguma forma, mas eu não quero lá pegar. Então, se você puder Não tem falar problema. aí para nós Imagina. sobre isso. Nós Não, temos não aí tem. mais uns 10, 15 minutos. Você, por favor, passa a informação, passa dados para nós. Eu estou sedenta aqui para saber, está excelente o papo. Não, lógico, imagina que isso. Em relação assim, quais são as perguntas que a gente recebe bastante aqui? Fala, pô, mas Sim. por que que eu vou colocar meu dinheiro na Previdência se eu tenho lá fundo de investimento, se eu tenho ETF, se eu tenho Tesouro, se eu tenho CDB, né? Você tem um monte de ferramenta de investimento. Pô, é verdade, mas é o que nós falamos, a gente não quer colocar tudo na mesma cesta. Então, você tem que diversificar. Qual Ah, tá. investimento é melhor? Não tem qual investimento é melhor. Depende muito do seu Eu, perfil. eu recebo essa pergunta como se a gente tivesse uma resposta. Se nós Não, não soubéssemos, existe. né, não existe, eu sempre falo, existe o melhor investimento para você, ideal Exato. para o seu perfil, E ideal para o para o seu seu momento. momento de vida, não é? E aí você falou Exatamente. uma coisa legal. E o momento de vida da gente muda, né? Porque se Não tenha você é um dúvida. aposentado, você vai, é um tipo, se você é jovem, né? Então é isso, mas pode continuar, por favor. Imagina. Então, o que a gente sempre fala é isso. Você tem que diversificar. Então, olha, aproveita, coloca um pouquinho aqui em fundos, pode colocar em ETF, coloca em tesouro. A gente não presta esse tipo de assessoria, né? Como vocês prestam, mas agora um pedacinho coloca aqui na Previdência também. Para quê? Seja só para utilizar o benefício ou incentivo fiscal, ou seja para, de repente, olha, eu tenho aqui a intenção de, não é nem para me aposentar nesse momento, mas eu tenho a intenção de, sei lá, de fazer uma viagem daqui a 15 anos. Não tem problema. Utiliza a Previdência para fazer essa viagem daqui a 15 anos. Coloca lá X, faz o cálculo, quanto que você vai gastar mais ou menos, divide isso, a gente coloca isso na linha do tempo e tudo mais, e aí você vai colocando. Então, o interessante é você sempre diversificar os seus investimentos. E a outra pergunta que a gente, nossa, aqui, esse é um questionamento que a gente recebe bastante, tá? É em relação à Sim. sucessão patrimonial, né? Então, é isso Como realmente, eu acho que vale a pena é, você explicar direitinho para a gente. é um negócio que, assim, que a gente recebe bastante questionamento mesmo. Como que funciona a Previdência em relação à sucessão patrimonial? Então, vamos lá. A Previdência, primeiro, ela não entra em inventário, né? Então, Olha você já só. começa com uma vantagem, né, magnífica Vantagem, aí as que pessoas não sabem disso, Flávio. Tem que, exatamente, não exatamente. sabem disso. Não, exatamente. Então, assim, não entra em inventário. Primeiro ponto. Segundo ponto, em diversas, aí, assim, na grande maioria ainda dos estados, você não tem o ITCMD sobre o dinheiro que está lá na Previdência. Então, vamos supor que eu esteja aqui, eu estou começando a me preparar para a sucessão patrimonial, né? Legal. Então, eu vou pegar lá uma parte dos meus recursos e vou colocar na Previdência. Quando eu coloco o dinheiro na Previdência, eu já sei que ele já está livre de inventário. Legal. Uma outra vantagem que eu vou ter, além da possibilidade de não ter o ITCMD, eu acho que hoje são 6 estados que cobram o ITCMD sobre a Previdência. Tá? São Paulo ainda não cobra, mas tem algumas, Minas, Rio, tinha um no Sul, se eu não me engano eram 6 estados, tá? Que já começaram a cobrar sobre a Previdência. Sim, Mas, na sim. grande maioria ainda, isso não é cobrado. Um outro ponto que é importante é em relação à indicação de beneficiário. Então, assim, Ah, diferente de um inventário, né, que você tem o Código Civil, que você precisa seguir certas linhas
de, de sucessão mesmo patrimonial, né, com determinados percentuais e assim por diante, na Previdência você não tem isso. Então você pode indicar quem você quiser como seu beneficiário, né? Então, mas você está me dizendo então que vamos supor que o Flávio tem um patrimônio, né, em fundos, em poupança, seja lá onde for, de R$ 1 milhão, né? Sim. Esquecendo o imóvel e tudo mais. Mas eu tenho patrimônio em dinheiro líquido, R$ 1 milhão. Você está me dizendo então, Flávio, que se eu pegar todo o meu patrimônio em dinheiro, né, de R$ 1 milhão, colocar num plano de previdência e indicar um vizinho meu como beneficiário que não é ninguém da minha família, isso pode ser feito? Sim, isso pode ser feito. Olha Tá? só, E que não tem vantagem. contestação. Não tem Não tem contestação. compensação. Então você pode indicar Fantástico. quem você quiser. Inclusive, olha, até pegar um gancho aqui de um cara, e isso aconteceu conosco, né? Infelizmente não foi só uma vez. Uma pessoa era casada, colocou lá, no caso era a esposa, colocou a esposa como única beneficiária do plano. Tá? Legal, passou o tempo e tudo mais. Foi. A pessoa veio a falecer. E veio, a viúva entrou em contato, só que a viúva já não era mais, essa já era a segunda esposa. Ah, A tá. viúva entrou em contato conosco. Olha, eu sei que meu marido tinha um plano de previdência, assim, assim, assado, não sei o que, coisa e tal. E aí a gente foi ver, não era ela. Era a ex-esposa. Ah, Ele não mudou o beneficiário. Então a tá. ex-esposa constava como sendo beneficiária. Foi pago para a ex-esposa. É. Né? Então, assim, não tem contestação. Isso você pode mudar a qualquer momento, quantas vezes quiser, Sim. e colocar quantas pessoas quiser. Né? Então, você vê que tem algumas vantagens aí, principalmente em relação à sucessão patrimonial também. Tá? Olha que Então, bem, bem interessante, né? E assim, não entrar em inventário é fantástico, né? Porque se, né, o é. dinheiro acontece alguma coisa, o dinheiro já está liberado lá para a pessoa que É está, em né? torno de Que é o 30 dias. A liberação é 30 acontece em dias. torno de 30 dias. Em torno de 30 30 dias. dias. Tá? É muito 30 dias. rápido. É muito rápido mesmo. Então, Nossa, assim, pode falar, pode falar. pode falar. Não, pode Não, você não. falando tranquilo. Não, eu só ia falar assim, É, que a então, e é rápido, Previdência. porque 30 dias, você hoje em dia, né, quando, geralmente, é tanta burocracia que nós temos, né, então quando nós temos aí que 30 dias se resolve, que você tenha, porque tem acesso ao dinheiro, acesso àquele benefício, porque a pessoa já está descoberta da perda de uma pessoa, né, e aí eu acho que Exatamente. realmente, então, é muita vantagem. Tem uma pergunta que surgiu aqui, assim, e se eu parar de contribuir para a Previdência, o que vai acontecer? Me perguntaram aqui agora. Como? Se? A pessoa perguntou, e se eu parar de contribuir, o que vai acontecer comigo? Perguntava aqui. Nada. Não vai acontecer Não vai acontecer absolutamente nada. nada. Hoje, a Previdência, ela é extremamente democrática e flexível. Então, você começa contribuindo hoje com R$ 100. Né? Sim. Daqui a um mês, entrou uma grana a mais e você quer colocar mais dinheiro. Você pode colocar. Ou Eu você posso, simplesmente posso pode colocar uma, suspender. eu posso Não colocar um tem. aporte assim, eu ganhei aí R$ 10.000 no bônus, posso colocar Não os tem. R$ 10.000 lá? Essa é a Por pergunta. favor, não tem problema E se a nenhum. pessoa parar, o que acontece? O dinheiro continua rendendo, não é isso, né? É um fundo de investimento. Então o É um dinheiro fundo vai de continuar investimento. rentabilizando. Exatamente. O fundo vai É continuar porque, pelo que eu rentabilizando. entendi, pelo que eu entendi aqui a pergunta, a pessoa achou que se ela teria que fazer aportes, depósitos todo mês. Não é isso, não é isso. Você, Não, não é isso. Não é isso. A Previdência hoje ela é super flexível e democrática. Então você investe da forma como você quiser. Né? Então, se você quiser investir mensalmente, ok. Se você quiser investir uma vez por ano, tem bastante gente que faz isso, inclusive. Chega no final que do vem ano, desse ano. faz o cálculo, olha, quanto que eu vou ter de incentivo fiscal? Calculo lá a renda bruta anual, calcula os 12% e faz um aporte único. Então, cada um utiliza da forma como for melhor mesmo. Tá? Então, não Tá, tem nada. mas é um investimento a longo prazo, não é, Flávio? Com certeza. Não, não é. Por Se causa você, do, puxa, por olha, eu causa vou dos investir para impostos, é a tirar daqui a longo 6 prazo, né? meses, um Porque, ano. não entendi, qual é o prazo? Não, não. Se você fala assim, puxa, eu quero investir, mas eu quero utilizar o dinheiro daqui a um ano, dois, não, não é esse Sim, investimento, tá? sim. Então, tem Não é outras esse investimento. ferramentas aí para você investir. É,
Eu já vi casos, a pessoa fala, eu estou juntando para comprar um carro daqui a 2 anos, vou colocar na Previdência. Não é esse investimento. Não, não, não. Aí Não tem que ser. seria. Pode até Eu, utilizar para comprar um carro, mas um pouco mais para frente. um pouco, Talvez um um carro um pouco até pouco mais mesmo, caro, né? Para você é, juntar mais tempo. um pouco mais caro. Nossa, super, super interessante, assim, acho que a gente está aprendendo tanto, e esse assunto é um assunto tão rico e tão necessário que, assim, eu acho que as pessoas têm que realmente, olha, aprender cada detalhe, entender um pouco mais como funciona. E, na verdade, não é tão complexo, é pelo menos o que você precisa saber, né? Eu acho que para Sim, você começar, eu acho que é importante. A gente está indo para o final já do nosso que bate-papo, passa tão legal. rápido, né? E Passa, eu quero passa saber o rápido que mesmo. passa super rápido. O que que você tem alguma informação da Previdência que, olha, Odete, isso você precisa precisamos saber, isso eu quero te passar. Tem alguma informação a mais, alguma coisa que você quer passar mais para a gente, Flávio? Não, assim, eu só sugiro para as pessoas para que elas efetivamente procurem as pessoas que realmente conhecem, né? Então, em Entendam. relação ao produto, à previdência ou seguro de vida, porque a gente já viu é, alguns investimentos que foram mal efetuados, vai, que Sim, não era sim, para ser num determinado produto, acabou sim, segurando o sim. dinheiro. Então, assim, procura sempre as pessoas que efetivamente conhecem, é, que trabalham com o negócio e que têm profundidade aí no assunto, porque senão você pode fazer um É, investimento, assim como um investimento num fundo qualquer, você pode se dar mal, né? Então, procura quem realmente conhece. e nós vimos aí que o número de fraude aí, né, de propagandas enganosas aumentou muito, né, pela internet. Tem muitas pessoas que aí caíram em propagandas enganosas. Então tem que procurar uma pessoa credenciada, uma pessoa que entende, né? Eu acho que isso é muito importante, né, para você não colocar o seu dinheiro aí com buca, como diz o outro, né? Não é Com verdade? certeza. Com certeza. Tá, e me fala então, me fala assim, me fala sobre um pouco sobre o meu futuro com você, sobre as tuas empresas, mais uma vez, só para a gente deixar isso bem firme. Se fala mais um pouquinho sobre isso para antes da gente encerrar. Tá bom. Não, Fala. então vamos lá. É, quem quiser buscar, né, qual que é a solução para fazer a contratação de um seguro de vida, de um Sim, plano de previdência, é sim, só entrar, sim, sim. é @meu futuro com você, ou então se você colocar, digitar lá meufuturo.com.vc, né, meufuturo.com.vc, você também consegue lá fazer algumas simulações para verificar o que você realmente necessita. E também, Sim. caso você seja um corretor de seguros ou um agente autônomo de investimentos, ou que você trabalhe prestando consultoria financeira para as pessoas, você consegue utilizar a nossa plataforma, as ferramentas, né, de cálculo de seguro de vida e de previdência privada, para que você consiga passar isso para os seus clientes. Tá? Então, Sim, sim. você coloca isso no seu site ou na sua ferramenta, é white label, ou seja, vai aparecer só a sua marca, e é isso. Bem interessante, olha, bem interessante. Então, repete, então, arroba. No Instagram é meu futuro com você e na Sim. internet é meufuturo.com.vc. É meu Tá. futuro com O você. Cleito está futuro com você. O Cleito está dizendo aqui que excelente, Flávio. Você sempre ajuda aí o pessoal da POEF dando instruções, Ah, com colaborando, né? certeza, com Tá, certeza, com ele tá certeza. com essa... Está ajudando bastante. Tá, eu vou só passar uns recadinhos aqui. Só passar uns recadinhos aqui antes da gente encerrar. Antes de encerrar, é o seguinte, a APOEF está encerrando as atividades esse ano, né? Que nós pertencemos à APOEF, né? Sim, Essa associação de profissionais orientadores, educadores em finanças. E nós temos alguns recados aqui, que no dia 10 agora vai ter uma reunião geral da APOEF, né? Para prestar contas. No dia 16 a gente vai fazer mais esse programa aqui, nós vamos trazer aqui a Daniela Godinho para falar sobre vai ser até bem interessante assim, adeus ano velho, feliz ano, preparação para 2022. E vamos preparar a Previdência para 2022 para começar. A com certeza. Daniela é educadora financeira, bem interessante. No dia 17 de dezembro, a APOEP vai fazer uma premiação dos melhores para 2021, das melhores ações de 2021, comemorando as 100 lives, né? Da Nortear também, Ó, que a Nortear está junto, aí legal, que bacana, 100 lives, né? muito legal, Informando, muito falando sobre legal. educação financeira e contribuindo aí para a APOEF.
É isso. No dia 13, no dia 13 também tem uma coisa bacana aqui, um assunto interessante, 13, 14 e 15, às 18h30 tem o lançamento de um livro, né? GPS da Evolução Financeira. Olha que interessante. Da Pô, autora legal. Marilise Alves, é a nossa representante da APOF lá do estado de Santa Catarina, tá? Então, e também nós tentamos a APOF, a Nortear está aí também com vários produtos, vários trabalhos. Obrigado, Cleito. Nós tivemos aqui a presença também do Grinaldo, que é o nosso presidente da POF, tive a presença do Fernando também, que é o diretor financeiro. E assim, eu quero agradecer muito a você, tá, por Eu que dispensar esse agradeço. tempo para trazer, você tem essa expertise de previdência. Eu quero que você volta depois para a gente falar mais sobre esse tema, porque o tempo aqui é curto, é rápido, né? Para Sim, você sim, com falar mais certeza. desse tempo, né? Então, nós conversamos com o Flávio Said, que realmente tem uma expertise especialista em previdência privada, né? E atualmente está aí no comando do Meu Futuro com você. Isso Olha, aí. Flávio, muito obrigada e Eu que deixa aí tuas agradeço. palavras finais aí para quem está nos assistindo. Nada, só gostaria de agradecer, né, a Poef, a você, Odete, o Diário de Suzano, e vamos em frente aí. O que vocês precisarem em relação aí à vida e previdência, pode contar com a gente. Conta aí com o Meu Futuro com você, Olha, tá bom? nós é que agradecemos aí nossa, esse brilho no olho que você fala do assunto, é tão gostoso, né? E assim, Sim, dá para fazer muito mais perguntas, né? Mas realmente a gente não tem tempo aqui. sim, Então, com se tiver certeza. perguntas, passa aqui para nós. Foi um prazer ter falado com você. Obrigada a todos vocês que participaram, obrigada a todos vocês que estiveram conosco, né, nessa uma hora aqui, nesse bate-papo rápido que tivemos aí com o Flávio Said. Obrigada, Flávio, mais uma vez. Até a Eu que próxima agradeço. oportunidade e tchau, tchau. Tchau, pessoal. Até a próxima oportunidade. Vai ficar Tchau, tudo tchau. gravado Obrigado. aqui, gravado no Portal do Diário, gravado no Facebook, gravado no Instagram e gravado no YouTube. Então, quem quiser saber informações, é só ir lá e rever esse bate-papo aqui, tá ok? Tá bom, gente. Obrigada pela Obrigado, sua viu? participação. Até a Eu que próxima vez, agradeço. tá? Até Tchau, a tchau. próxima. Tchau, tchau.